Meu nome é Adriana e eu vou falar de segurança de voo. Você já percebeu que toda vez que acontece um acidente aeronáutico, o mundo busca um culpado? Na investigação de acidentes aeronáuticos, não se busca culpados, mas sim entender. E para entender o acidente, o CENIPA, que é o órgão responsável pela investigação, usa o método científico. O que é esse método científico? É um processo organizado para investigar problemas, buscar respostas e encontrar soluções, com base em evidências. É um caminho lógico e racional para entender um fenômeno. O CENIPA desenvolve o método científico em 6 fases. Na primeira fase, a observação de fenômenos ocorre quando o CENIPA ele designa uma equipe de investigação quando é acionado. A importância dessa fase está no primeiro contato com o acidente. Então passa para a segunda fase. A coleta de dados é a investigação inicial. São analisados os dados objetivos e também os subjetivos, como o recolhimento dos destroços, as gravações de cabine, os dados de voo, as informações meteorológicas e também os relatos das testemunhas. Na terceira fase é a formulação de hipótese. Nessa fase já é possível determinar causas e fatores contribuintes. Na quarta fase, a fase dos testes. É a parte mais técnica da investigação, onde é testada as teorias e hipóteses da terceira fase. É feita testes em simulação de voo, em laboratório, onde a aeronave é desmontada e remontada, e ali também é feita análises forenses, estudo de desempenho humano, e os testes é feito até chegarem a uma conclusão, que é a quinta fase, fase conclusiva. Para chegar na conclusão, a aeronave faz vários questionamentos para que todas as hipóteses sejam confrontadas com evidências. Na quinta fase, os investigadores formulam o relatório final. E na última fase é a exposição. A divulgação do relatório final é feita pelo site oficial do CENIPA. Eu trouxe alguns tópicos de um relatório final de um acidente aeronáutico para conhecer o trabalho do CENIPA. O acidente é de helicóptero que transportava a noiva. O modelo é o Robson 44, a matrícula é Papa Romeo Tango Uniform November. O acidente foi no dia 4 de dezembro de 2016. O relatório final possui 55 páginas e eu vou falar só alguns tópicos do relatório. O deslocamento foi de Osasco, São Paulo, para São Lourenço da Serra, São Paulo. A aeronave colidiu com o terreno, a aeronave ficou destruída e todos morreram. O acidente foi classificado como perda de controle em voo. A aeronave é fabricada pela Robson Helicopter Company, estabelecido pelo fabricante a forma de fazer a manutenção e todos os processos da operação. Exemplo, tem uma inspeção de motor a cada 50 horas, tem uma a cada 100 horas e etc., que está no regulamento. E no relatório constatou que a aeronave está com a manutenção correta, nenhum sistema inoperante, nenhuma irregularidade. Em relação ao piloto, para executar este voo, o piloto tem que passar pelo processo da ANAC e fazer o curso teórico, PPH, em escola, né, homologada, fazer banca da ANAC, PPH, que é uma prova da ANAC, fazer CMA, que é a certificação médico aeronáutico, fazer horas de voo e assim ele é piloto privado. Ou seja, para voar, ele pode voar para si, mas não remunerado, né, de forma de que tenha um vínculo trabalhístico, né? Um exemplo na prática, você tira a carteira de carro, dirige como o seu carro para alguém, assim, né? Mas não pode ser taxista. É só um exemplo bobo. Ou seja, para ser taxista, teria que fazer um outro curso, né? Mais profissional.
É mais ou menos assim. Então, o piloto aluno, né, ele prossegue o curso fazendo o curso teórico comercial de avião, ou no caso dele de helicóptero, depois o CMA, que é a certificação médica aeronáutica voltado para o comercial, e faz a banca da ANAC, que é aquela prova da ANAC, e as horas de voo, né? E depois disso, no final, faz o cheque de voo com um instrutor lá habilitado, o checador, e assim ele é o piloto comercial de helicóptero. O CNIPA faz uma investigação minuciosa, conduzidos com afinco, a fim de alcançar resultados precisos e confiáveis. Então, a parte de fator humano, né? Então, a investigação começa desde as primeiras aulas do piloto como aluno piloto, tá? Foi encontrado algumas divergências didáticas, mas aqui já entra a forma, a maneira, né, de como é conduzida a aula, né, pela escola, tá? Isso já é outro caso. Foi feito testes toxicológicos também, não encontraram nada. Eles reconstruíram, né, a rotina do piloto nas últimas 48 horas. E, de acordo com relatos de colegas, o piloto havia voado na madrugada anterior. Ele voou das 2 às 3 horas da manhã. Depois ele voou das 5 às 5h55. E porque ele cobriu um evento em São Paulo, né? Que era voos esporádicos, assim. E depois ele voou às 8 horas e em seguida voou de carona, né? Não estava em comando. E depois voltou a voar no voo das 18 horas, que é o atual voo do acidente. Aqui nós já estamos entrando na parte de informações organizacionais e de gerenciamento. O regulamento diz que o piloto deve descansar certa quantidade de tempo, né? Não é uma recomendação, é uma lei. Está na regulamentação. É como se no regime CLT o funcionário não pode trabalhar 18 horas consecutivas, porque está na lei, não é uma recomendação, tá? É da mesma maneira. Toda aeronave tem um diário de bordo, né? E onde o piloto relata todos os acontecimentos, tá? Se houver uma falha mecânica, um incidente, pessoas a bordo, né? Quantidade de pessoas a bordo. Todos os voos têm, tá? E, enfim, foi constatado que os voos no dia anterior não estavam no relatório de bordo. E a relação do piloto com a empresa com a qual ele estava trabalhando era uma relação informal. Tem até um trecho no relatório assim: o piloto já havia sido acionado um horário próximo à realização do voo. Essa referência já traz, já enquadra na parte de organizacional, tá, da investigação, na parte organizacional da empresa, no caso. O regulamento da Robson, da empresa Robson, diz que quando o piloto ou que estiver em condições visuais, né, estiver prestes a entrar em condições IMC, que é condições de instrumento, né, que é aquelas adversas ao voo visual, onde o piloto não tem mais visibilidade, e ele vai ter que voar somente pelos equipamentos, né, somente olhando para dentro da aeronave, já que ele perdeu a visão, perdeu a referência, né, para fora da aeronave. Então, nessas condições, né, o regulamento da Robson diz que, quando nessa condição, o recomendado é de o piloto visual não entrar em condições por instrumentos. O que ele tem que fazer são duas opções: ou ele pousa ou ele regressa. Agora eu vou mais para a parte conclusiva. Quais são os fatos que ocorreram nesse acidente? A meteorologia não estava propícia à realização do voo. Nem a aeronave, nem o piloto estavam homologados para IFR, porque depois, quando a meteorologia se tornou adversa ao voo visual, para prosseguir o voo, ou a aeronave e o piloto tinham que estar habilitados para o voo IFR.
A aeronave era registrada na categoria de serviço privado e estava sendo executada em um outro serviço, que é o transporte público não regular. Tá? O piloto realizou jornada de trabalho acima do que a legislação previa e ocorreu também a perda de controle da aeronave em voo. Outros fatores contribuintes: a desorientação, a fadiga, a indisciplina de voo, o julgamento de pilotagem, a percepção, o planejamento de voo e o processo decisório. Então, depois desse relatório, aí o CENIPA ele faz a recomendação de segurança, tá? Que foi apontado à escola, né, para sofrer verificação se aquela escola atende aos requisitos estabelecidos na regulação em vigor, e também foi apontado à empresa, né, que contratou o piloto, foi solicitado a realização de uma auditoria ao fim de verificar a conformidade de seu sistema de gerenciamento de segurança operacional, do controle da fadiga de seus tripulantes e a adequabilidade de suas aeronaves para o transporte público aéreo não regular, que é o serviço que a empresa estava oferecendo. E essa recomendação foi feita pelo CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, e a executora, né, dessas recomendações é feita pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil.